Então nós vamos dar continuidade nessa aula, essa é a aula 3 do curso de Gestão de Mídias Sociais. O tema é Projeto e Estratégia para Mídias Sociais. A gente vai pegar o que nós aprendemos na aula 1 e 2, vamos ampliar cada um daqueles conceitos, entender como que a gente vai transformar as nossas ideias, as nossas intenções em algo concreto. Como é que a gente vai pegar aquilo que está na nossa cabeça, começarmos a escrever para mais à frente a gente implementar isso. Eu começo então falando de projeto do jeito que projeto de fato é. Projeto não é só uma vontade, não é só uma boa intenção em fazer algo. O projeto ele tem que significar algo que seja realizável. Para quem é da área da administração deve conhecer o PMI, o PMBOK, que é um guia de práticas na área de gestão de projetos que define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Algumas características do projeto são as seguintes: todo projeto tem início e fim, ele prevê um conjunto de entregas ou pelo menos uma entrega. Então, um projeto, por exemplo, de construção de um imóvel. Então, a entrega é o imóvel, mas ele tem várias etapas ao longo dele. Esse projeto ele é um projeto estável, porque você sabe que lá no final a entrega é aquela. Agora, um projeto de tecnologia, ele tem uma gestão que a gente chama de gestão ágil, porque ao longo do tempo, a própria mudança na tecnologia vai mudando as entregas e as necessidades e exigências desse produto que vai ser entregue mais à frente. Então, ele é um projeto ágil porque ele vai mudando ao longo do tempo. Ele é limitado por recursos disponíveis, esses recursos são recursos financeiros, tempo, disponibilidade tecnológica e é formado por diversos processos. Então, no nosso caso, um projeto de mídias sociais, você sabe que você tem um objetivo, você tem algumas metas que têm que ser alcançadas e você tem a sua esteira de produção. Essa esteira de produção é o que você coloca ali para poder alcançar essas metas, poder alcançar cada um daqueles números que você julgou como importante para o que você definiu. Nessa concepção do projeto, o primeiro ponto é o seguinte: compreender qual vai ser o público e qual vai ser o conteúdo que essa mídia social vai tratar. Então eu vou criar uma página para mim, eu quero pegar o meu perfil no Instagram ou em qualquer outra rede e tornar esse perfil um perfil profissional. Eu quero trabalhar de modo profissional com isso. Trabalhar de modo profissional, como nós já falamos nas aulas anteriores, significa que você vai monetizar, significa que você vai ter que ter tempo dedicado a isso, que você vai ter que ter uma agenda de publicações, um calendário de trabalho. E o Chris Anderson, ele apresenta uma teoria que é chamada teoria da cauda longa, que ela é bastante interessante para pensar mídias sociais, porque assim, a primeira vontade de todo mundo, quando começa a trabalhar com mídias sociais, é falar para todo mundo de modo igual e com o máximo de alcance. Só que quando você faz isso, você vai ter que brigar com todo mundo. Você vai ter que brigar com todo tipo de influenciador digital. E às vezes não dá para fazer isso. Então você tem que saber qual o seu público, qual o seu nicho e qual tipo de conteúdo você vai abordar. Então por isso que ele fala dessa cauda longa. Ao invés de eu me concentrar onde tem a maior quantidade de pessoas e ter que brigar com todo mundo, eu posso ter uma abordagem específica, ir para a ponta dessa cauda e fazer um conteúdo direcionado para aquele grupo. Então, em termos de quantidade de pessoas, o final da cauda ele é menor. Você tem um universo de pessoas que é menor do que a ponta, a outra extremidade dessa cauda. Porém, esse público, como você vai trabalhar com uma abordagem específica e direcionada, a possibilidade de você ter um engajamento é melhor. Então, veja só, imagine que um influenciador na área de literatura, eu acompanho muito páginas de literatura, ele pode querer falar de todo tipo de livro. Então ele vai ter que brigar com todos os influenciadores de livro. Agora, se ele faz uma abordagem mais específica e direcionada, fala assim, não, eu vou trabalhar
apenas com ficção científica, ou apenas com revista em quadrinhos. Ótimo, porque o público dele até vai ser menor, mas a possibilidade dele ter um engajamento real e significativo é maior do que tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. Inclusive, ter abordagem específica e direcionada melhora até a sua produção de conteúdo, porque você sabe exatamente onde e como você vai produzir. Então, a gente chama isso de universo do tema. Quais são os interesses principais desse público em potencial que eu tenho a tratar? Qual é a mensagem principal que a página deseja transmitir? Quais são as tendências atuais ou relevantes no nicho de mercado dessa página? Até para perceber isso, quando você direciona e faz uma abordagem específica, é melhor. Existe algum diferencial único que a página pode explorar? Qual que é a expertise ou paixão do criador da página? Isso de ter uma experiência, ser um especialista, ser um apaixonado por um assunto, isso facilita muito na hora de você criar. Porque o processo de criação de conteúdo, ele muitas vezes é um processo às vezes difícil, ele é moroso, ele é caro. A gente vê os conteúdos prontos e imagina, não, a pessoa às vezes fez isso brincando. E às vezes não é. Às vezes, mesmo uma brincadeira num conteúdo no formato de um meme, leva algumas horas de produção. Então, se for um assunto difícil, chato, que você não se identifica, se torna ainda mais difícil, né? Trabalhoso, cansativo de você realizar. Então, o conteúdo ele também tem que, de alguma forma, estar ligado ao que você espera, né? O que você entende, o que você gosta, né? Como o tema se alinha com o branding da página. Então, essa página que você vai criar, ela vai ter uma marca. Essa marca é tudo que você está construindo ali, o seu estilo discursivo, o público, toda a identificação visual que você colocar, é o próprio nome. Como é que o conteúdo, né, conteúdo, tema estão alinhados com esse brand, essa marca que você está construindo? A página visa educar, a página visa inspirar, a função dela é promover o entretenimento, é informar o público. Qual desses verbos aí você acha que se encaixa melhor com o seu projeto de mídia social? Eu sou professor, então se eu for criar uma página numa mídia social, é bem provavelmente que para mim seja educar. Então eu sei que o meu conteúdo, obrigatoriamente, ele tem que transitar, a maior parte do tempo, pelo menos, pela ideia de educar as pessoas a partir daquilo que eu trabalho. Então, isso que a gente chama de universo do tema. Toda a construção de projetos de mídia social, ele tem que ter isso em vista. Prosseguindo então, isso serve, esse universo do tema serve para a gente conceber a persona. Eu escrevi aí o seguinte: a persona no contexto de marketing refere-se à representação fictícia e detalhada do cliente ideal de um produto, serviço ou marca. Ela é constituída a partir de informações demográficas, comportamentais, psicográficas e outras características relevantes. A criação de personas ajuda as empresas a compreenderem melhor seu público-alvo, ajustando suas estratégias de marketing de maneira mais precisa e eficaz. Aqui tem um exemplo de uma persona. Para quem nunca viu um texto de uma persona, então você coloca, por exemplo, a imagem de uma pessoa, já mais ou menos imaginando, detalhando como é que seriam as características dela. Hoje, com a inteligência artificial, você pode inclusive usar serviços de inteligência artificial para conceber essa imagem, né? Dar um prompt ali e pedir para essa inteligência artificial criar essa persona. Então, ali eu coloquei então, um nome fictício, uma idade fictícia, um local e uma ocupação. Veja só. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu for criar um conteúdo, eu sei exatamente que eu tenho que criar um conteúdo que alcance uma mulher, né, ou que alcance também uma mulher, nessa faixa etária, com esse perfil social e econômico, que tenha esses interesses, a leitura voraz de livros clássicos, especialmente do século XIX. Então, para que eu vou falar com ela sobre literatura contemporânea americana? Sabe assim, não vai interessar.
ela gosta de clássicos, né, do século XIX. Então, eu vou falar de outras coisas com ela, outros tipos de livro. Participação ativas em clubes de leitura e discussões literárias. Então, quando eu for produzir um conteúdo e eu quero atingir esse tipo de pessoa, eu vou estimular essa pessoa com stories, com caixas de pergunta para que ela participe, interaja ali, porque ela gosta dessas discussões literárias. Ela é uma apaixonada por eventos culturais como peças de teatro e exposições relacionadas à literatura clássica. Então, eu posso ter entre as minhas postagens a agenda de eventos literários, tanto eventos literários físicos quanto digitais. Essa pessoa também, que é o público ideal da minha página, ela tem envolvimento com projetos sociais que promovem a leitura em comunidades carentes. Então eu posso, por exemplo, ter um vídeo ou apresentar um material de uma leitura coletiva que eu fiz, talvez em um presídio, em algum outro lugar, para crianças, enfim. Então, assim, eu quero deixar claro, principalmente para quem nunca produziu uma persona para mídia social. A persona é a pessoa ideal que você vai imaginar que vai consumir o seu conteúdo. Você vai criar essa pessoa ideal, vai descrever as características dela, para quando você criar um conteúdo, você fazer o mais alinhado possível com as características dessa pessoa. Então, quando você for pensar, por exemplo, as suas publicações, os horários que essas publicações vão estar disponíveis, o, o assunto que elas vão tratar, você tem que levar em consideração a persona ou as personas que você criou, certo? O que eu vou querer então dessa pessoa aqui, ó? Que ela vai buscar na internet? Descobrir recomendações de literatura específicas para aprofundar seu conhecimento, participar de discussões significativas em uma comunidade, receber insights sobre eventos literários e compartilhar suas próprias descobertas e opiniões sobre os livros com a comunidade online que ela participa. Então eu posso ter uma página sobre literatura que vai falar, que vai atender esse tipo de pessoa. E aí ela vai se sentir satisfeita com esse conteúdo. Então, eu estou fazendo, como o Chris Anderson falou, uma abordagem específica e direcionada, e com a ajuda dessa persona eu estou delimitando exatamente quais são os tipos de materiais que eu vou produzir. Né? É a parte do making que a gente vai ver lá na frente. E aí tem uma pergunta que é interessante para a gente pensar algumas coisas sobre esse projeto então. Qual canal a minha mensagem vai circular? O McLuhan, que é um teórico do campo dos estudos de mídia e de comunicação, ele diz que o meio é a mensagem. Então, o meio em que a mensagem circula é a própria mensagem. Ele diz isso imaginando, pensando o seguinte, que as características do meio é tão importante que vão moldar a mensagem em si. É mais ou menos como eu falei anteriormente, assim, quando você vai produzir um conteúdo para uma mídia social, você tem que saber que mídia social é aquela para fazer uma adequação de discurso. E aí olha só o que ele aponta também para a gente entender melhor isso. Os meios de comunicação são extensões do corpo humano. É igual quando você está jogando videogame e aí você começa a chutar porque o jogador acabou de dar um chute ou o personagem deu um golpe no outro, você faz um gesto com o corpo. Então, os meios de comunicação para o McLuhan, eles são extensões do corpo humano. Então, as mídias sociais, elas também de alguma forma elas vão acompanhar essa sensação. Então, o conteúdo que você vai disponibilizar vai de alguma forma alimentar sensações nas pessoas. Você pode produzir um material que vai gerar repulsa na pessoa, vai gerar raiva, vai gerar ódio, mas também vai gerar felicidade, interesse, curiosidade. Então, a sua persona é que vai dizer qual tipo de sensação você pode e deve gerar no público que você espera alcançar. A maneira como a mensagem é entregue, diz o McLuhan, é tão relevante quanto o próprio conteúdo da mensagem. Então, são duas coisas combinadas. Você está numa mídia social, Instagram, por exemplo, Facebook, ótimo. TikTok, ótimo. Então, você tem que saber que a maneira como a mensagem vai chegar para essa pessoa é tão importante quanto o próprio conteúdo.
né? Olha só que o McLuhan ele está estudando, ele está falando isso, estudando comunicação de massa, mas é algo que se aplica também. E ele também criou um conceito chamado aldeia global, que é a ideia de um mundo interconectado. Então as pessoas elas estão conectadas, elas compartilham experiências que são comuns. Então qual que é o tipo de experiência comum que você quer que o seu público compartilhe com você? Se você tem ali numa página 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, 100.000 seguidores, você vai diariamente fazer uma postagem, você sabe que essas pessoas vão de alguma forma compartilhar uma experiência com você. Então, quais experiências são essas? Você quer despertar o que do público? E a combinação de tudo isso é que vai determinar o making. Algumas a vantagem das mídias sociais em relação à comunicação de massa, em relação à rádio e TV, é que as mídias sociais elas permitem uma avaliação do conteúdo de modo permanente. Então, existe uma série de dados, uma série de números que vão te indicar, por exemplo, quantas pessoas seguem a sua página, quantas visualizações você tem, qual o alcance de cada uma das suas postagens, qual o tipo de retorno que você está tendo, os ganhos financeiros, os prejuízos, enfim, os custos, os variados custos que você tem, quanto que custa você fazer um impulsionamento. Isso tudo tem a ver com avaliação de desempenho, com mensuração de resultados que vai mostrar para você se a sua estratégia está sendo adequada ou não. A gente tem uma aula mais à frente que eu trato especificamente sobre indicadores e aí eu pego cada um desses indicadores para mostrar assim, olha, para você ver se está valendo a pena você fazer um projeto de mídias sociais, você tem que ver esse dado aqui. O importante é saber nesse momento que monitorar métricas, eu coloquei monitorar métricas como alcance, engajamento, conversões, crescimento de seguidores, fornece um insight, fornece ideias, fornece uma compreensão sobre o impacto que o seu trabalho está tendo no público-alvo. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez que me disse uma coisa que é interessante e que eu carrego comigo. Às vezes, para você ver se o seu projeto deu certo, isso de diversas áreas, você tem que perceber, pensar o seguinte: e se ele não existisse? Para quem ele faria falta? Ele faria falta para alguém? Já teve situações de eu começar projetos, achar que estava sensacional e, enfim, mas quando eu olhava desse jeito, eu falava assim, mas talvez esse projeto não faça tanta falta assim para essas pessoas. Agora, já teve situações de eu começar um projeto, executá-lo, o projeto acontecer, tudo dar certo e, por exemplo, eu saí do projeto, o projeto encerrou, deixou de existir e as pessoas vieram procurar saber por que o projeto não existia mais. Ou seja, esse projeto fez falta para alguém. Então, quando você começar uma página nas mídias sociais, começar a postar conteúdo, quando você for fazer a avaliação, além dos números, tente observar isso. Se essa página terminar hoje, ela vai fazer falta para alguém? Eu acho que isso ajuda a pensar o quanto de relevante esse conteúdo que a gente está postando tem ou não para as pessoas que seguem a gente. E todo projeto, ele, além de todos esses elementos, a gente também vai ter que pensar nos objetivos ou no objetivo dele. Eu coloquei até esse joguinho aí que muita gente gosta ou não gosta, né, que é o War, que é um jogo de estratégia, que é o seguinte: o War ele começa ali com cada jogador recebendo um objetivo, uma cartinha de um objetivo. Dominar uma região do mundo com os seus exércitos. Ótimo, beleza. E aí você vai passar ali 2, 3, 4 horas jogando com os seus amigos, sem falar para ele qual o seu objetivo e jogando as suas peças até alcançar esse objetivo. Assim também é um projeto. Todo projeto ele tem um objetivo a ser alcançado. O seu objetivo ele pode ser temporário, ou seja, ele pode ser ali algo a ser alcançado até um determinado momento e depois que ele foi atingido, você inicia um novo projeto, um novo objetivo. Por exemplo, iniciei hoje uma página de mídias sociais de literatura. Eu quero ser influenciador digital na área de literatura. Ou eu iniciei uma página em mídia social para a minha loja
de roupas que eu tenho. Eu tenho uma loja física e agora eu quero colocar ela digital. Qual o primeiro objetivo? É alcançar 1.000 seguidores. Então, se o meu objetivo é alcançar 1.000 seguidores, eu sei que todas as ações que eu vou fazendo, que eu for fazer, é para alcançar isso. Então, o conteúdo que eu vou pensar, a, a divulgação desse material, enfim, é para alcançar 1.000 seguidores. E aí, assim como o jogo do War, eu vou colocando as peças e administrando tudo isso com essa finalidade. Então, tenha projeto e tenha objetivos sempre. Então, primeiro objetivo, monto a página, 1.000 seguidores. Tem 1.000 seguidores? Ó, segundo objetivo agora é a gente ter uma rotina de produção é, em 2 vezes por semana de material. Aí você estabelece então isso. Bem, agora o nosso objetivo é nós fazermos 20 vendas por mês via Instagram. Então, você vai trabalhar com esse objetivo para no espaço, por exemplo, de 6 meses, você conseguir começar a alcançar ali, talvez a partir do quinto mês, 20 vendas por mês via Instagram. Alcançou isso? Então agora vamos subir o número de seguidores. Então o próximo objetivo é ter 5.000 seguidores. E trabalhando aos poucos e saber que aquilo que você vai fazer diariamente é para alcançar esse objetivo. Isso que a gente chama de making. Olha, esse desenho representa bem isso. Né? O making é a esteira de produção, são os processos que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo. Então eu tenho de um lado a estratégia, eu tenho a minha marca, né? A marca da minha loja que está lá, físico, que agora vai para o digital. Eu tenho esse objetivo, né? O que eu quero fazer? Eu quero então fazer 20 vendas mensais via Instagram. Né? Ah, não, mas Thiago, isso é pouco. Não tem problema. Vamos começar com 20. O projeto é pé no chão. E aí eu vou escrever um projeto, vou alinhar as táticas para alcançar esse objetivo. E a esteira de produção, a parte do making, é a maneira como eu vou fazer isso. Então, eu vou ter um calendário de postagens, então eu vou postar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Eu vou ter uma agenda de produção, então eu vou ter um dia, um horário que eu vou parar para produzir esses materiais lá no Canva, ou vou ter alguém que vai fazer isso para mim. Tem a elaboração de pautas, então a elaboração de pautas são os diversos assuntos que eu posso produzir. E a entrega que eu vou fazer tem que ter a ver com a linha editorial da minha página, então como é que eu estou concebendo as características visuais dessa página, a linguagem, o design, o estilo. Então, veja só, é um conjunto de processos que tem que estar alinhados. Começa na marca e termina na entrega que você faz para o público. Então, o que a gente fala nas redes sociais? Aqui, veja só, aqui no Making eu estou dizendo que tem que ter um calendário de postagens, mas quais são esses assuntos? Existem algumas coisas que são básicas, assim, que independente do seu setor, do seu negócio, você vai falar. Tá? Efemérides, o que são efemérides? Datas importantes. Se você sabe que você vai ter que ter uma agenda de produção e de postagens, que o seu negócio ele lida com um tipo de público, você sabe que tem as efemérides ligadas a ele. Por exemplo, uma loja de instrumentos musicais, ela tem que ter uma postagem para o dia do músico. E assim, esse tipo de material você não faz na véspera, você faz 6 meses antes, porque você sabe exatamente que aquilo ali vai cair um dia. Então, sempre trabalhe com gaveta. Isso eu falo para todo mundo sempre. Não trabalhe no susto. Esses materiais, muitas vezes esses materiais são materiais frios, então você pode fazer hoje e deixar para jogá-lo daqui um mês, para deixar para postá-lo daqui um mês, daqui 2 meses. Então vá fazendo materiais diversos e guardando, certo? Outra coisa importante, comentários ou reacts de assuntos do momento. Então você viu algo que é ligado ao tema da sua página e você vai reagir a isso. Por exemplo, uma página de uma loja de instrumentos musicais, saiu, por exemplo, uma música de um cantor, que é uma música do momento, e você pode muito bem, por exemplo, pegar um instrumento da sua loja e tocar essa música lá, né, e mostrar, e aproveitar e mostrar o instrumento e tudo mais. Então você está reagindo a um assunto ali que
que é do hype, que é do momento. Assuntos que possam ser classificados como relevantes, curiosos, exclusivos ou raros. Então, dentro da sua área de atuação, o que tem de relevante? O que é curiosidade? Algo que só quem é da área conhece, algo assim muito específico. Por exemplo, às vezes do instrumento, dos instrumentos musicais, como eu estou falando, pode ser, por exemplo, mostrar que o piano é um instrumento de corda. Ele é considerado um instrumento de corda. E aí você vai explicar por que ele é um instrumento de corda. Enfim. Outro conteúdo que é básico para essa produção é conteúdo capaz de orientar ou ensinar algo relevante. Então, nessa loja de instrumentos musicais que está lá no Instagram, você vai falar, por exemplo, sobre. Vai ensinar noções de como ler uma partitura, tá? E também acompanhar relatórios de tendências. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que são esses relatórios de tendência. Então, aqui, gente, aqui é para você pensar o seguinte, ó. Você vai pensar, tá, mas eu vou criar então uma página na mídia social, qual que é o conteúdo que eu vou falar? Eu não sei. Eu só sei pensar em mídia social tirando foto dos meus materiais que eu vendo e colocando no Instagram. Dá certo isso? Não, não faça isso. Se for fazer, faça de forma direcionada. Tem maneiras de fazer isso. A gente tem uma aula mais à frente que eu vou explicar como você fala sobre valores e como é que você chama o pessoal para comprar o seu produto e usar a palavra comprar mesmo. Tá? Tem maneiras de fazer isso. Mas a ideia aqui é ir além da publicação de um catálogo de materiais, de produtos. Né? Então, para que o seu Instagram não seja apenas um catálogo de produtos. Então, você vai falar de efemérides, ou seja, datas importantes. Você vai reagir a assuntos do momento. Você vai lidar com temas que sejam relevantes, curiosos, exclusivos, que sejam capazes de orientar ou ensinar algo para o público. E também os relatórios de tendência. Tá certo? O que são esses relatórios de tendência? Os relatórios de tendência são relatórios publicados por empresas especializadas na área de mídia e tecnologia, e esses relatórios vão apontar assuntos interessantes e relevantes dentro de um segmento ou de uma área específica que a gente pode explorar. Por exemplo, o Pinterest, que é uma mídia social que trabalha com imagens. O Pinterest ele tem um relatório que eles publicam todo início de ano, que eles vão apontar quais são as principais tendências em design em diversos setores. Então, assim, na área da construção civil, a tendência é parede amarela, com um tipo de porcelanato de não sei que cor, de não sei que tipo de material. E aí é legal ter esses relatórios, porque dali você pode, no seu segmento, na sua área, tirar ideias de postagens. Ó, você sabia que para o ano de 2025 existe uma tendência de usar roupa, das mulheres usarem mais branco, com esse tipo de tecido, enfim. Então o Pinterest ele é um relatório, o relatório do Pinterest para mim é um dos melhores de trabalhar, porque ele é muito didático mesmo, e é um relatório que ele vai te dando várias pistas ali, dando pistas não, vou ser até mais claro. O Pinterest ele fala exatamente o que ele imagina que vai ser tendência para o ano que começa. Então dá para aproveitar muitas ideias do relatório do Pinterest para você pensar postagens. Outra coisa também a pensar é a diferença entre as gerações. Sua página é para qual geração? Eu tenho 38 anos. Então eu nasci em 1986. A minha geração é a geração Y, é os millennials, que nasceu entre 84 e 95. Entre 84 e 95. Essa geração tem interesses diferentes da geração alfa, que é quem nasceu a partir do ano de 2010, que hoje tem aí por volta de 15 anos, 16 anos, enfim. Então, os conteúdos às vezes são diferentes, a forma de linguagem é diferente. Então, para qual geração é a sua página? É para todas as gerações? Né? Uma página de memes de uma cidade é para todas as gerações? Ótimo, é uma opção, mas tem um desafio de criação ali grande, tá? Isso porque isso vai ter impacto no estilo.
na maneira como você vai escrever, na maneira como você vai produzir, vai falar e até na forma como você vai vender algumas coisas. Outra coisa que impacta no estilo é a classe social. Existem estudos, e aí tem uma referência do livro Mauro Wolff chamado Teorias da Comunicação, que ele fala o seguinte: olha, dependendo da classe social, a credibilidade de quem fala é colocada à prova. Normalmente, e aí palavras do Mauro Wolff, das teorias que ele apresenta, é que as classes A e B exigem comunicadores mais especializados, certo? Outra coisa é a diferença na maneira como explicita os argumentos. Então, se você vai apresentar um conteúdo, pode ser que você tenha que ser mais explícito ou menos explícito, dependendo da classe social que a sua mensagem se destina. Ele também fala do caráter exaustivo dos argumentos. Então, dependendo do que você vai falar, o argumento que você tem que apresentar tem que ser mais detalhado. Segundo ele, as classes A e B também, quando for um assunto sensível, exige argumentos mais apresentados de forma mais extensa, enquanto para as outras classes você tem que ser mais didático. Outra coisa é o interesse em adquirir informação. Dependendo da classe social, pode ser que a pessoa tenha um interesse naquele assunto ou não. Se você vai fazer um conteúdo para ensinar algo, pode ser que, a depender da classe social que a sua mensagem se destina, pode ser que aquilo ali seja irrelevante ou não, certo? E outra coisa é saber lidar com os líderes de opinião, porque cada grupo tem uma pessoa que expressa sua opinião para a comunidade e é uma pessoa relevante. Então, como você vai lidar com essas pessoas? Então, tudo isso tem impacto no estilo. O que eu estou chamando de estilo? Na maneira como você vai fazer a concepção estética, né, dos materiais que você vai postar na sua página. Tá? E aí eu pergunto aqui para a gente finalizar e já seguir para a atividade da disciplina. Quais outros fatores podem ter impacto no estilo em uma página? Assim, na maneira como você vai escrever, que você vai colocar ali uma foto, um vídeo, que você vai fazer um Reels. Além disso que eu listei, quais outros fatores vai ter impacto disso? Porque a gente está tratando de projeto. Né? A gente ainda nem escreveu esse projeto de mídia social, mas qual que é o estilo que eu quero fazer e como que eu quero que essa página seja? Isso já tem que começar a aparecer nesse projeto. Então, quais fatores, além desses que eu listei, como a geração e a classe social, podem ter impacto? E aí, depois das atividades, a gente volta com uma outra aula falando mais um pouquinho sobre marketing digital e a operação, né, a execução desse projeto numa mídia social.